Muito bom dia, meus queridos alunos da terceira série do ensino médio. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala é o professor Adriano de Alcântara. Eu sei, vocês estavam esperando pelo professor Laudo Natel, mas por motivo de força maior, ele não se encontra hoje aqui conosco. Então, cá estou eu para fazer a substituição do professor Laudo Natel. E aí, galerinha, hoje, sábado letivo, sabadão, coisa boa, hein? Quero a participação de vocês, quero que todo mundo esteja aqui junto com a gente, preparado para ter um encontro bastante produtivo, cheio de muita aprendizagem, cheio de muita coisa boa. Tá bom? Hoje, então, a gente vai fazer uma revisão. Vamos fazer a revisão da voz passiva, da passive voice, galerinha. Muito importante a gente perceber a voz passiva, pessoal, porque ela vai englobar tanto inglês quanto o grupo inteiro de linguagens. Tá bom, gente? A voz passiva, se você aprender ela na língua inglesa, você já sabe como fazer na língua portuguesa. Porque a estrutura é basicamente a mesma. Então, é só você pegar a estrutura e adequar a língua portuguesa, utilizando aí o verbo ser ou estar, que em inglês a gente utiliza o verbo to be. Belezinha, gente? Então, basicamente, é isso. É chegar com tudo, aplicando as regras, vendo quais são as principais características da nossa voz passiva. Vamos que vamos então, gente. Vem comigo que nosso encontro está começando. Olha só, vamos que vamos. Como eu já falei, eu sou o professor Adriano, estou hoje substituindo o professor Laudo Natel. E aí, galerinha, nosso tópico é nossa aula de inglês focada na voz passiva, the passive voice. Importante demais, viu, galerinha, esse conteúdo. Professor, e por que é tão importante assim a voz passiva? Porque muitas das vezes, provas, por exemplo, a prova do Enem, cobram notícias. E nas notícias, na grande maioria das vezes, é a voz passiva que se encontra nas estampas, lá nas nossas headlines, nossas manchetes dos jornais. Beleza, gente? Então, fique de olho que a voz passiva é importantíssima. Mas vamos lá observar, então, o nosso roteirinho. Olha só. Qual é o nosso objeto de conhecimento? Isto é, nosso conteúdo do encontro de hoje. Nosso conteúdo é a identificação de recursos linguísticos em relação ao nosso contexto, em que o nosso texto ele é construído. Então, observar, olha só, o nosso contexto. Além disso, vamos dar uma observada, olha só, na voz passiva, the passive voice, observando o presente e passado perfeitos. Olha só, present and past perfect. E observar também tempos verbais e modos verbais. Professor, a gente está tratando de verbo, deixa eu colocar aqui em cima, hein? Estamos tratando de verbo. Quais são as características dos verbos? Olha só, verbos eles variam em quê? Verbos variam em 5 coisas, olha só, 5 possibilidades. A primeira delas é o número. Professor, o que é a ideia de número? Singular ou plural. Além disso, os verbos eles também variam em pessoa. Primeira, segunda e terceira pessoas. E aí você vai ter a primeira do plural, a segunda do singular e por aí vai. Além de número e pessoa, verbos também variam, olha só, em tempo. Tempo, professor, exatamente. Se presente, se passado ou se futuro. Verbos também variam em tempo. E verbos também variam, olha só a quarta coisa, também variam em modo, olha só. Se modo imperativo, se modo indicativo, se modo subjuntivo. E os verbos também variam, nossa quinta e última coisa, nossos verbos também variam em voz. Ah, professor, então é isso. Nossos verbos também variam em voz. Então, nosso foco é observar a voz. Beleza, gente? Se voz ativa, se voz passiva, se voz reflexiva, por aí vai. Belezinha? E o nosso objetivo? Qual é o objetivo do encontro de hoje? Olha só, o objetivo para o encontro de hoje
é o objetivo de identificar e analisar as especificidades dos textos expositivos. Professor, dá um exemplo de texto expositivo para a gente. Texto expositivo, por exemplo, você pode pensar nas notícias que eu acabei de dar. O exemplo, notícias possuem sim esse gênero, possuem sim essa característica, essa tipologia textual, melhor dizendo. Expositivos. E aí, galerinha, observando isso, você vai perceber, por exemplo, a construção da voz passiva. Perceber estratégias de indeterminação do sujeito. Professor, o sujeito vai ficar indeterminado? Sim. Sim, claro, com certeza. Na grande maioria das vezes, esse sujeito, ele não vai aparecer na sua frase. Ele vai ficar de ladinho. Ele não precisa aparecer, gente. Na grande maioria das vezes, é por isso que você usa a voz passiva. É para dar foco na ação. O foco não é no sujeito. O foco é na ação que está sendo realizada. Beleza, gente? Além disso, olha só, perceber verbos na terceira pessoa do singular ou na primeira pessoa do plural e perceber também o vocabulário técnico encontrado nesses textos. Da teoria à prática, no encontro de hoje, trabalharemos com resolução de questões durante a aula e vai ter uma atividadezinha para casa. Show de bola, gente! Maravilha, então vamos praticar a voz passiva. Let's practice. Vamos falar então de voz passiva. Show de bola, galerinha. Vamos que vamos. Olha só. A voz passiva, como eu acabei de falar, ela é muito comum, principalmente em notícias de jornal. Professor, por que é importante eu visualizar elas nas notícias? Porque ela é tão comum nas notícias. É comum nas notícias, pessoal, porque a gente vai ter o foco na ação, na atividade que nós temos sendo realizada. Então, olha só, nas manchetes, o doer, ou seja, aquele agente, o nosso doer, aquele que realiza a ação, ele pode ser omitido, ele não aparece. Professor, como assim ele não aparece? Dá um exemplo aí pra gente. Roubaram o banco. Quem foi que roubou o banco? Não sei. Quem deve saber é a polícia que está indo atrás. Eu não sei. Por isso eu posso omitir, eu posso usar a voz passiva e dizer: o banco foi roubado. Olha só, o banco foi roubado. Voz passiva. Professor, e se eu quiser trazer um sujeito, como é que eu faço? O banco foi roubado. Mas já não é muito óbvio que o banco foi roubado por ladrões? Foi roubado por assaltantes? Não faz muita diferença eu saber que se foi ou não um ladrão ou um assaltante, tanto faz. O importante é saber que o banco foi roubado. E isso aí é voz passiva. Beleza, gente? A voz verbal, ela pode ser tratada então como voz passiva ou voz ativa. Nós temos, na verdade, mais algumas outras possibilidades. Temos também a voz reflexiva. Nós temos a voz recíproca, a voz neutra, mas o foco é falar de voz ativa e de voz passiva. Professor, e qual é a diferença, então? Qual é a diferença, então, da voz passiva e da voz ativa? Gente, olha qual é o nosso enfoque. O que é mais importante? Se o mais importante for o sujeito, se o mais importante for o agente do nosso verbo, então certamente a voz ativa será utilizada. Por sua vez, se mais importante não for o meu sujeito, se mais importante for o meu objeto ou a minha ação realizada, aí eu vou utilizar a voz passiva, the passive voice. Beleza, gente? Vamos continuando aqui, olha só. Professor, e quando é que a gente usa? Vamos pensar um pouquinho. Quando? Que situações a voz passiva é utilizada? Em inglês, como também em língua portuguesa. Nós utilizamos principalmente para enfatizar o receptor da ação. Professor, como assim receptor da ação? Pensa um pouquinho. Frases costumam ter a estrutura SVO, sujeito, verbo e objeto. Se o seu foco é no receptor,
é em quem sofre a ação, então é no seu objeto. E aí, galerinha, esse receptor da ação, que é o nosso objeto da voz ativa, essa é a fórmula. Voz passiva vai trazer, então, o objeto para o início. Professor, então, quer dizer que quando for transformar a voz ativa na voz passiva, eu vou fazer a conversão, eu vou misturar tudo. É isso. Você vai misturar tudo. Quem estava no início vai para o final e quem estava no final vem para o começo da minha frase. E o verbo continua no lugar dele. O verbo continua no lugar dele. Não mexa ele de lugar, não. Deixa ele lá quietinho. O que vai acontecer, eu vou já mostrar para vocês. Qual vai ser a alteração que vai existir no nosso verbo. Calma lá, vamos por partes. Vamos por partes, não precisa pressa. É importante, olha só, perceber também que o nosso sujeito, como eu falei para vocês, também vai trocar de lugar. E ele vai lá para o final. Professor, o sujeito trocando de lugar, você vai chamar então ele de sujeito paciente. É porque ele tem paciência? Não, é porque ele está na voz passiva. Ele não está mais agindo, ele está só recebendo a ação. Ele está lá de boinha. E você vai perceber o uso da expressãozinha by. Beleza, galera? Com o sujeito paciente, vai aparecer a expressão by. E cuidado, como eu falei mais cedo, ele pode aparecer ou não. Vai depender, então, da sua frase. Vai depender, então, do seu contexto. E aí, olha só, como eu acabei de falar, acrescenta-se, então, o uso do apagamento do agente. Às vezes acontece, gente. Às vezes esse sujeito ele é só apagado. Você só tira ele do mapa e não tem problema. Por quê? Porque ele não é importante. Acabamos de falar que a diferença é essa. Ele não é tão importante assim na construção de sentido da nossa frase. Ou então, olha só, ele é desconhecido. Pensa aí, olha só. Cortei meu cabelo ontem, meu cabelo foi cortado. Preciso dizer por quem? Não, né, gente? Quem corta cabelo é barbeiro, quem corta cabelo é o cabeleireiro. Então eu posso simplesmente omitir essa informação, deixar ela de lado, porque ela não tem muita relevância. O importante é que o cabelo foi cortado. Ponto final. Já está resolvido. Então eu não preciso usar esse by, esse por. Foi cortado por um barbeiro, por um cabeleireiro. Para quê? Deixa isso para lá. Não é tão relevante assim. Importante é saber que o cabelo foi cortado. Vamos dar uma olhada, então, em alguns exemplos? Olha só. Observe, então, os exemplos. Na voz ativa, lembre sempre qual é a nossa sequência. Ó, sujeito, verbo e objeto. Na voz ativa, o sujeito é agente. Na voz ativa, o objeto é paciente. Você consegue perceber isso? The dog ate my cake. O cachorro comeu o bolo. Professor, então percebo um sujeito que é o cachorro e o bolo que é o objeto, aquele que foi comido. E o verbo, ate, maravilha. Mas perceba a conjugação do seu verbo. Professor, esse verbo está aqui, ó. Em inglês a gente não chama conjugação não, viu, gente? Em inglês a gente chama de flexão, olha só. Foi flexionado. Professor, esse verbo foi flexionado do quê? No passado. Passado simples. O cachorro comeu meu bolo. E agora, gente? Da voz ativa para a voz passiva, vou mudar meu tempo verbal? Não. Vai continuar do mesmo jeito. Professor, então quer dizer que se na voz ativa eu estiver no passado, na voz passiva também vai estar no passado. O tempo ele vai ser igual. De novo. Se na voz ativa estiver no futuro, na voz passiva também vai estar no futuro. Se na voz ativa estiver no presente contínuo, na voz passiva também vai estar no presente contínuo. Vai sempre seguir a mesma ordem, gente. E quem é que vai dizer isso, professor? Quem é que vai me dizer assim, olha, está no passado, está no presente, está no futuro? Quem é que vai me dar essa informação? Quem vai te dar a informação, meu querido aluno? Vai ser o verbo to be. Ih, professor. Cara de professor de inglês falar desse danado desse verbo to be. Verbo to be, verbo to be, verbo to be. Porque ele é importante, gente. Porque você tem que estar ligado em todas as formas, todas as possibilidades desse verbo to be.
Aqui na voz passiva, você vai ter que estar de olho em todas. Então fique bem atento. Professor, então quer dizer que eu vou usar o verbo to be? E aonde é? Vamos fazer então aqui uma formulazinha, ó. Da voz ativa para a voz passiva, você vai adicionar um verbo to be. Professor, e se eu fizer o caminho contrário? Se eu for da voz passiva para a voz ativa, o que é que eu vou fazer? Aí você vai tirar um verbo to be. Então tá aí a dica. Então, professor, se na voz ativa tiver só um verbo, na passiva vão ter dois? Vão ter dois. Você vai adicionar um verbo to be. Se na ativa tiverem 3, na voz passiva vão ter 4. Você sempre aumentará um verbo to be, passando da voz ativa para a voz passiva. E esse verbo to be serve para quê, gente? Esse verbo to be ele só vai servir para uma coisa. Para te dizer qual é o tempo verbal. Ah, professor. Você disse agora há pouco que o tempo da voz ativa é igual ao tempo da voz passiva. Verdade. Então, quem vai expressar isso? O verbo to be. Então, se o teu tempo, olha o nosso exemplo, o cachorro comeu meu bolo, está no passado, o verbo to be da voz passiva vai estar no passado. Ah, professor, então agora está fazendo sentido. Olha aí, ó. Verbo to be no passado, was. E meu verbo principal? Lembra o que é o verbo principal, gente? Verbo principal é aquele verbo que expressa a ação. Aquilo que está acontecendo. Qual é a ação que está sendo realizada? Na voz passiva, seu verbo principal vai estar no particípio passado. Beleza, gente? Professor, mas que palavra grande. Olha, verbo principal no particípio passado. Para diminuir isso, a gente chama isso de PPP, galerinha. É o PPP, particípio passado do verbo principal. Olha aí quem é ele, ó. No caso era o verbo eat, agora ficou eaten. Meu bolo foi comido. Pronto, tá feita a minha voz passiva. Professor, então eu peguei o bolo, que era o objeto, e transformei ele em sujeito. Isso mesmo. Olha aí, ó. O bolo foi comido. Qual é o cuidado que você tem que ter com os verbos? Lembra de adicionar um verbo to be. Olha aí a adição, ó. Was eaten. Professor, e cadê o meu sujeito? Cadê o cachorro? Que foi o que o cachorro foi fazer? Ele comeu o bolo e agora pronto, foi? Cadê ele? Sumiu na frase. Sumiu. Se eu quiser, olha aí, ó. Se eu quiser, olha a letra C, ó. Se eu quiser, eu posso colocar by the dog. O bolo foi comido pelo cachorro. Lembra de usar a expressãozinha by, tá, gente? Esse by, ele vai servir como ponte para você usar o seu sujeito anterior, sujeito da ativa, que agora é objeto da voz passiva. Tá bom, gente? Tá aí, então, olha só. O bolo foi comido pelo cachorro. Belezinha, galera? Então, observar essa construção é importante, gente, de novo. Por quê? Porque é idêntica à língua portuguesa. Idêntico. Então, se eu quiser pegar o verbo to be e dizer que é ser ou estar, tá feito, e o meu verbo principal vai para o particípio passado. Tá feita a voz passiva? Tá feita. Lembra do cabelo que foi? Olha aí o verbo to be, o verbo ser ou estar. Ele foi cortado? Foi. E o cortado? Particípio passado. É o PPP. Tá aí. Foi cortado. Simples assim. Ah, professor, levei o carro para lavar ontem. Meu carro foi lavado ontem. Eu percebo que não fui eu quem fiz a ação. Olha só, não fui eu. Levei para outra pessoa, levei para um profissional lavar. Eu sei quem é, não preciso saber quem é, não. Tanto faz quem é essa pessoa. Tanto faz. Não vai fazer sentido nenhum eu ficar trazendo ele para minha frase. Deixa essa pessoa de lado. O importante é a ação. O importante é que o carro está limpo. Pronto. O carro está lavado, está resolvido. Beleza, gente? Tranquilo e favorável, então? De boinha? Olha só. Aqui as traduções, para vocês darem uma olhada depois, mas eu já trabalhei isso com vocês. A gente utiliza também, galerinha, a voz passiva, olha só.
em todos os tempos verbais. Por isso que a gente traz esse conteúdo já lá mais para o final do ano. Porque você já deu uma olhada em praticamente todos os tempos verbais. No presente, no passado, no futuro. Nos tempos contínuos. Nos tempos perfeitos ou compostos. E nos tempos simples também. Então você já está ligado nos tempos verbais. Então, o importante é você sempre fazer o quê? Verbo to be mais o PPP, mais o verbo no particípio passado. É isso que é o mais importante, gente. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Professor, qual é o cuidado que você está dizendo para a gente ter? Voz passiva só é realizada com verbos transitivos. Você sabe o que é um verbo transitivo? Explica aí um pouquinho para a gente. É aquele verbo que tem objeto, pessoal. Se for um verbo que não possui um objeto, ele não vai ter como ter voz passiva. Por quê? Porque a voz passiva é sujeito, verbo e objeto. Se aqui é a voz ativa, na voz passiva, qual vai ser a sequência? Eu vou trocar de posição, lembra? Eu vou trocar de lugar. Ó. O objeto vem para cá para o início, o sujeito vai lá para o final e o verbo continua no meio. Mas o meu verbo no meio vai ser adicionado o verbo to be. Então essa troca só é possível se existir objeto. Se não existir objeto, não tem como eu fazer essa troca. Não dá para fazer. Professor, e esse objeto, ele vai ser o quê? Qualquer coisa. Eu falo objeto, gente, às vezes os alunos confundem. Objeto não é objeto físico. Pode ser uma pessoa, tem problema nenhum, não. Esse objeto é o objeto sintático, é o objeto do verbo. Beleza, gente? Os exemplos que eu dei foram todos com objetos mesmo, né? Foi o cabelo, foi o carro, foi o banco que foi roubado. Mas pode ser uma pessoa. Olha só, se eu fiz a coisa ruim de magoar uma pessoa, eu magoei a pessoa X foi magoada, ficou magoada. Tá resolvido. Ela é o meu objeto da frase. Professor, mas não a pessoa e objeto é a mesma coisa? Cuidado. Estou falando de sintaxe, de termos dentro da oração. Seu verbo, ele vai ter o quê? Sujeito e ele vai ter objeto. Pode ser um objeto físico, mas pode ser uma pessoa também. Não tem problema nenhum, não. Você tem que ter cuidado com isso. Beleza, gente? Professor, mas explica um pouquinho melhor o que seria esse verbo transitivo. A gente tem verbos que são transitivos e verbos que são intransitivos. O que é um verbo intransitivo? É aquele que não tem objeto. Ele não precisa de objeto. Ontem à noite eu saí. Olha aí, ó. Saiu? Saiu para onde? Precisa eu dizer? Eu saí. Pronto, tá resolvido. Então, esse meu verbo, nesse exemplo, ele está sendo verbo intransitivo. Eu saí, ponto final. Ontem eu caí. Vixe Maria, caiu, coitado, se machucou. O verbo cair, gente, não precisa de objeto, não precisa. Tem gente que gosta de botar o objeto, diz assim, eu caí uma queda. Pra quê? É claro que você caiu, foi uma queda, minha gente. Não tem como você cair outra coisa, não. Eu caí. Não precisa de objeto. Então a sua frase vai ser voz passiva? Nunca, jamais. Por quê? Porque você não tem como fazer a voz passiva sem o objeto. Ou seja, verbos intransitivos não fazem voz passiva. Beleza, gente? Professor, além desses verbos transitivos, como é que a gente pode ter verbo transitivo, intransitivo? Você também tem que ter cuidado com alguns verbos que são os verbos bitransitivos. Tem duas transitividades. Como assim, professor? Tem dois objetos. Como assim? Por exemplo, o verbo comprar. Quem compra pode comprar alguma coisa de alguém. Ah, eu comprei um perfume da Maria. Olha aí, ó. Comprei uma coisa de outra pessoa. São dois objetos. Um objeto que é direto e um objeto que é indireto. Então você tem que estar de olho nisso também. Você tem que estar de olho nesses objetos. Se é só um ou se são dois. Tudo bem, gente? Fique de olho. Olha só. Eu dei chocolates para minha esposa. Olha aí, ó. Dois objetos. O verbo dar também tem dois objetos.
Eu dei alguma coisa, dei chocolate, para alguém, para minha esposa. Então você consegue perceber dois objetos. Professor, e aí a voz passiva, quando tiver dois, como é que eu vou fazer? Você vai ter que focar em um. Se o foco for o chocolate, aí você foca. Chocolate foi dado à minha esposa. Agora, se o foco for a esposa, aí não. A minha esposa foi dado chocolate. Beleza? Então você tem que perceber quem é o foco. Se a pergunta for, o que é que você deu para sua esposa? Aí você vai responder, chocolate, que foi dado para minha esposa. Se ontem eu tivesse com um chocolate aqui no bolso e alguém perguntasse, para quem que você deu aquele chocolate? Ah, minha esposa foi dado o chocolate. Então você foca de acordo com o seu contexto. Tudo bem, gente? É assim que a gente usa a voz passiva. Para isso que a gente usa a voz passiva. Show de bola? Vamos praticar então, né, galerinha? Nem adianta a gente ficar só falando. Vamos praticar. Temos aqui, olha só, a questão de número 1. Quanto ao seu uso e quanto à sua estrutura. Quanto à voz passiva, nós podemos afirmar que... Aqui eu tenho 4 alternativas, galerinha. Eu gostaria que vocês tirassem 1 minutinho, 2 minutos, acho que é tempo suficiente. 2 minutos vocês conseguiriam fazer a avaliação desses 4 pontos. O que é verdadeiro e o que é falso? Que afirmações são corretas e que afirmações estão equivocadas. 2 minutos é tempo suficiente. 2 minutos para vocês na tela para responder o exercício. E aí, galera? O que é que vocês marcam de verdadeiro? O que é que vocês marcam de falso? O que é correto afirmar sobre a voz passiva? Vamos ver então, juntinhos? Olha só, vamos corrigir essa atividade juntos. Dá uma olhada. O tópico número 1 diz o seguinte: a voz passiva ela enfatiza a ocorrência de uma ação, não quem é executor. Gente, quando eu estou falando em ação, eu estou falando em quê? Do verbo. Quem é que eu estou falando de executor da ação? Sujeito. Professor, isso é verdade. Isso é verdade, porque o foco não é no executor da nossa ação. Então, o número 1 está verdadeiro. Número 2, é comum se utilizar a voz passiva em textos técnicos, textos científicos,
Reportagens. Raramente se utiliza isso em músicas. Galera, isso aqui também é verdade. Por quê, professor? Textos técnicos? Verdade, gente. Imaginei que foi um experimento que foi realizado, um estudo que foi feito, uma pesquisa. É óbvio que foi pelo pesquisador. Não precisa ficar repetindo que os cientistas fizeram. Não, gente, é claro que foram os cientistas. Não precisa, eu posso deixar isso de lado. Então, nosso tópico 2 é verdadeiro. Professor, e a música? Eu não vou usar, não. Quase nunca, gente. Por quê? Porque a música já é um texto mais fácil, já é um texto menos elaborado, é um texto que tem que ser mais claro. Então você usa uma forma mais direta de falar, utilizando a voz ativa ao invés da voz passiva. Número 1 e 2, por enquanto, verdadeiros. Vamos para o número 3. Olha só. Sempre que for mencionado quem fez a ação, se usa esse by mais o agente. Galera, sempre que for mencionado quem fez a ação, você vai usar sim esse by. Sempre que ele for mencionado, verdade. Você vai usar sim. E o nosso objeto, tópico número 4, o objeto da voz ativa, passa a ser sujeito da voz passiva, verdade. Lembra do troca? Troca que a gente faz, o objeto da ativa vira sujeito da passiva. Professor, então quer dizer que tudo é verdadeiro? Não. A número 3 não é verdadeira. Por que, professor, que a número 3 não é verdadeira? A número 3 é a única falsa, por conta desse sempre. Esse by, mais o nosso agente, ele não é obrigatório. Ele, por vezes, acontece. Por vezes, não. Então, nem sempre é necessário você usar o nosso agente. Então, o número 3 não está correto. Mas, professor, sempre que eu for usar esse agente, quem era sujeito antes, eu vou usar by, não é? É, verdade. Você não vai usar é sempre. Mas quando necessário for, aí você utiliza. Então, nossa resposta para a número 1 é que apenas 1, 2 e 4 estão corretas. Vamos para mais uma? Let's practice. Marque agora a alternativa correta. Dá uma olhadinha. Nosso tópico 2, nossa questão de número 2, diz assim: a voz passiva de. Aí ele traz a frase, ó. I'm reading the magazine. Eu estou lendo a revista. Qual é a voz passiva disso daí, gente? Vamos construir a voz passiva? Vamos construir a voz passiva. Vamos construir a voz passiva. Bom dia, Maria Leal da Silva. Seja bem-vinda, hein? Vamos fazer a construção da voz passiva? Pessoal, é o típico conteúdo, gente, que é mão na massa mesmo, não adianta. Quanto mais você fizer os exercícios, quanto mais você fizer as conversões da voz ativa para a passiva, melhor você vai compreender o conteúdo. Então, quanto mais realmente a prática for feita, a prática é que leva à perfeição, gente, não adianta. Quanto mais você pratica, melhor você fica naquele conteúdo. Vamos responder então? Vamos fazer a conversão da voz ativa para a voz passiva. Vocês têm mais 2 minutinhos para fazer essa conversão. Lembra quem é que troca de lugar, onde é que você coloca o verbo to be, que verbo você vai utilizar como verbo principal. Beleza? 2 minutos para vocês então na tela.
E aí, galerinha? Como é que vocês responderam? Qual alternativa vocês marcam, gente? Coloca aí pra mim. Professor, a gente conseguiu fazer ou não, a gente não conseguiu fazer. Se vocês conseguiram, marca aí qual foi a alternativa que vocês marcaram. O professor ainda está um pouco ainda estranho, está um pouco ainda complicado. Me diz aí qual foi a dificuldade. A maior dificuldade é usar o verbo, é fazer a inversão. Qual é a dificuldade que está tendo? Perceba qual é a sua dificuldade, para que você consiga praticar ainda mais nos exercícios. Vamos dar uma olhada então como é que a gente faz essa conversão? Dá uma olhadinha. Professor, todas as letras já começaram com The Magazine, olha aí, ó. Todas as letras já começaram com a revista The Magazine. Todas elas já começaram assim. Por quê? Porque é o objeto, galera, ó. É o nosso objeto. Então, na voz passiva, é quem vai começar a nossa frase. Vai se tornar o sujeito, olha aí, ó. Se tornou o sujeito. Professor, sou eu o sujeito, ó. O sujeito sou eu, I. Pois é. Então, quando eu for fazer o meu objeto da voz passiva, eu vou usar by me. Todas elas também estão corretas. Olha aí, ó. By me. O professor apareceu entre parênteses. Pois é, a gente já falou sobre isso. Que esse objeto da voz passiva pode ser omitido. Ele pode estar lá, mas ele também pode simplesmente não aparecer. Tem problema nenhum, não. Professor, e aí eu coloquei ele em parênteses. Pode aparecer ou não, beleza. Então o foco da questão mesmo vai ser o verbo, ó. Não esqueça. Vou fazer de novo o esquema, ó. Da voz ativa para a voz passiva, adicione verbo to be. Se for o caminho contrário, se for da passiva para a ativa, você tira um verbo to be. E esse verbo to be vai estar como? Vai estar no mesmo tempo verbal. Ele vai indicar qual é o tempo verbal. Vamos então analisar nosso tempo? Professor, encontrei dois verbos na frase original, na frase da voz ativa. Eu tenho o verbo ler, que é o verbo read, com ing, olha aí, ó. Eita, galerinha, marca que é importante. Anota no caderno de vocês. Reading, ing. Se apareceu ing, é tempo contínuo. Simples assim. Professor, então apareceu ing, é tempo contínuo. Tempo contínuo. Não tem jeito. Tempo contínuo. Mas aí tem um detalhe. Todo tempo contínuo vai aparecer verbo to be antes. Professor, então vai ser a sequência verbo to be, mais verbo no ing. De novo, quem é que me afirma, quem é que me diz o tempo verbal? O verbo to be. Olha aí, ó. Am. Então, se o verbo to be está no presente, eu já sei qual é o tempo verbal. Presente contínuo. Resolvido, então. Professor, mas já tem um verbo to be. Para a voz passiva vão ficar dois. Não tem problema nenhum, não. Fica dois verbo to be. Tem nadinha, não. Como é então que a gente vai fazer? Olha só. Você vai adicionar um verbo to be no tempo verbal presente. Já estamos sabendo disso. Qual é o verbo to be no presente? Eu tenho três possibilidades. Am, is ou are. E agora, professor, qual dos três eu vou usar? Eles sempre concordam com o sujeito. Quem é o sujeito? Não é a magazine, não é a revista? Professor, a revista eu posso dizer que é a mesma coisa que it. Não é verdade, gente? Esse it é usado para coisas, objetos, animais. Então, it não concorda com am, não concorda com are. Então, it is. Então, olha só. O professor já respondi a questão, então. Só a letra A aparece is, a letra B aparece was, a letra C aparece has, a letra D had e a letra E were. Ah, beleza demais, já está feito. Bom demais. Mas vamos construir, vamos finalizar a nossa frase. Olha só. Além do verbo to be que eu adicionei, eu vou trazer mais um. Por quê, professor? Não é o da frase? A frase já tem verbo to be, eu vou adicionar ele. Então, o primeiro verbo to be marcou tempo, marcou presente. E o segundo verbo to be vai marcar o contínuo. Contínuo, a gente acabou de concordar que contínuo
é ing. Então, eu faço be ing. Been. Pronto. Então, ficou is, been e o verbo principal. Qual é meu verbo principal? O verbo principal é o verbo ler. Reading. Olha aí, o verbo principal é o verbo read. O verbo principal vai para o P, particípio passado do verbo principal. Qual é o particípio passado do verbo read? A escrita é a mesma, a pronúncia é diferente. A escrita é a mesma coisa, R-E-A-D, mas a pronúncia vai de read para red, a mesma pronúncia da cor vermelho, tá bom? Red. Beleza? Então tá aí, ó. Is being read. Perceba, se na sua frase da voz ativa você tem 2 verbos, na sua voz passiva você vai ter 3. Sempre adicione 1. Você vai adicionar o verbo to be. Então a resposta da questão de número 2 é a letra A. Belezinha, gente? Dá tempo de fazer mais um? Dá tempo. Vamos fazer mais uma, olha só. Agora pede que você faça a ligação entre voz ativa e voz passiva. Faça aí a ligação adequada. Professor, os 5 exemplos são variáveis do verbo comprar, do verbo buy. Perceba, então, cada uma delas. Se está no presente simples, se está no presente contínuo, presente perfeito, passado simples, passado contínuo, passado perfeito. Perceba como é que eu estou usando esse buy. E, é claro, perceba também como é que você está fazendo a voz passiva. Beleza, gente? Vou fazer a primeira e aí eu dou um tempinho para vocês fazerem. Dá uma olhadinha na número 1. My brother has bought a cell phone. O meu irmão comprou um celular. Professor, aqui eu tenho 2 verbos, ó. 1, 2. Has bought. Galerinha, se o teu verbo principal, que é o verbo comprar, o verbo buy, já está no PPP, já está no particípio passado, isso é característica de tempos perfeitos ou tempos compostos. Professor, então já sei que é perfeito, agora só falta eu saber se é presente perfeito ou se é passado perfeito. Quem é que eu vou analisar agora? O verbo auxiliar. Qual é meu verbo auxiliar? Meu auxiliar é o verbo has. Olha só. Para os tempos perfeitos, eu vou ter have ou has para o presente. E eu vou ter had para o passado. Simples assim. Como aqui eu tenho has, eu posso afirmar que esta frase de número 1 está no presente perfeito. Beleza, gente? Professor, a minha frase tem 2 verbos na voz ativa. Para passiva, eu vou adicionar um verbo to be. Agora veio o problema. Onde é que eu vou adicionar o verbo to be antes, gente? O verbo to be vem antes. Mexa nesse verbo to be depois, não. Ele vem antes. Mas quando eu tenho 2 verbos, no caso aqui, observe só, tempo perfeito. Ele vai ficar bem no meio entre um e o outro. Observa só. Como é que eu faço, então? Professor, esse has continua has. Beleza. O verbo to be vai ser adicionado e o verbo to be agora vai ser perfeito. Professor, como é que é o verbo to be no tempos perfeitos? Como é que eu faço esse verbo to be? Ele fica been. Olha só, ele fica been. Então, já consegui encontrar a minha resposta, porque o verbo principal vai continuar no PPP, vai continuar no particípio passado. E aí, galerinha, qual é a nossa alternativa? Número 1 é o quarto espaço. Olha assim, ó. Has been bought. O celular foi comprado por ele.
Tá aí, ó. Se eu tinha 2 verbos na ativa, 1, 2, 3 na passiva. Beleza? Construímos, então, a voz passiva de um tempo perfeito. Utilizando o verbo to be perfeito. Olha aí, ó. Been. Beleza, gente? E aí, para a gente responder as outras 4, vocês têm mais 2 minutinhos. 2 minutos, 30 segundinhos para fazer cada uma das 4. Olha aí, dá tempo, não dá não? Vamos lá, então? 2 minutinhos para vocês responderem e ligarem uma coluna à outra. Fazer aí a conexão entre uma e a outra. 2 minutos na tela para vocês. E aí, galera, qual foi a sequência que vocês marcaram? Coloca para mim aí no chat. O que vocês marcaram? Qual foi a sequência? Já coloquei ali o número 1 no nosso quarto espaço. Vamos fazer as outras? Vamos corrigir juntos? Olha só, vamos então para o nosso segundo exemplo, nossa segunda frase. Observa bem aí, ó. My brother bought a cell phone. Ih, professor, agora só tem um verbo. Todo mundo visualizou que só tem um verbo? Galera, olha a dica. Se só tem um verbo, isso quer dizer que seu tempo é um tempo simples. Beleza, gente? Tempo simples. Deixa eu ajeitar aqui. Tempo simples. Professor, se estiver na forma base do seu verbo presente simples. Já que não está na forma base, seu verbo está flexionado no passado. Então, aqui eu tenho passado simples. Show de bola. Minha voz passiva vai também estar no passado simples. Mas quem é que vai para o passado simples? O verbo to be que eu vou adicionar. Lembra que na voz passiva você vai adicionar um verbo to be. Qual é o verbo to be que eu vou adicionar? Passado simples. Professor, quais são os verbos, as possibilidades de verbo to be no passado? Só são 2. Possibilidades de verbo to be no passado, você vai ter was ou were. Cuidado aí. Professor, eu vou ter cell phone. Então, eu vou usar was. Professor, mas aí, o primeiro espaço tem was. E o último também. Como é que eu vou fazer para marcar? Qual deles eu marco? Gente, perceba sempre. Não vacile.
A número 2 só tem um verbo. Se na voz ativa só tem um verbo, na passiva vão ter 2. Lembre que você está adicionando um verbo to be. Professor, então, entre o primeiro e o último espaços, eu consigo perceber que só o primeiro tem 2 verbos, ó. Was bought. O último tem 3, ó. Being bought. Ah, então a minha frase número 2 tem a voz passiva aqui, ó. No primeiro ponto. No primeiro espaço. Was bought. E esse verbo bought? Particípio passado do principal. Tá aí no PPP, galera, ó. Então tá resolvido nosso número 2. Podemos ir para o número 3? Vamos lá, professor, apareceu esse always aqui no meio, ó. Esse always está aqui só para me atrapalhar, não é? É. Esse always é um advérbio de frequência, é sempre. Sempre. Meu irmão sempre compra celulares, olha aí, ó. Sempre está comprando celular, professor. Agora o verbo ó, veio na forma base. O que é que isso quer me dizer? Se só tem um verbo, é tempo simples. Se está na forma base, é presente simples. Resolvido, então. Meu verbo to be vai estar no presente. Professor, o verbo to be no presente é bom demais. Esse aí é o que a gente vê todo dia, toda hora. Verbo to be no presente. Nós temos o amareis. Olha aí, ó. Amareis. Amareis, professor, é. Olha aí, ó. Amareis. Nosso caso aqui, nós temos qual sujeito? Não é o celular? Se é o celular, o seu verbo vai ser o verbo is. Olha só. Professor, aqui tem a is, eu tenho o segundo e o terceiro espaços. Ó, is. Beleza. Mas eu já vou marcar o segundo, né? Que eu encontrei o always bem no meio, ó. Always. Então já vou marcar aqui o número 3. Mas, professor, e meu segundo verbo? Qual vai ser? PPP, gente. Olha ele aí, ó. Bought no PPP também. Participe passado do verbo principal. Então tá na sequência aí. 2, 3, espaço, 1, espaço. Vamos fazer mais uma? Vamos para o número 4 agora. Vimos agora há pouco. Se eu tiver um verbo com ing, isso quer dizer o que, gente? Tempo contínuo. Professor, e quem é que vai determinar se é presente ou se é passado ou se é futuro contínuo? O verbo que vier antes. O verbo to be. Olha aí, ó. Is ou was. Então, is buying, presente contínuo. E o número 5, was buying. Was é o verbo to be no passado. Então, é passado contínuo. Professor, então quer dizer que o meu verbo lá já vai ter que estar com ing. Com certeza. E que verbo é esse que vai estar com ing? É o verbo to be. Be mais ing. Olha aí como é que fica, ó. Being. Com o being eu tenho tanto o espaço 3 quanto o espaço 5. Olha aí, ó. Verdade. Quem é que vai determinar? Meu verbo to be. Olha, a número 4 não é presente? Meu verbo to be vai ter que estar no presente. Qual é o verbo to be no presente? Is, olha aí, ó. Então, aqui é o meu espaço de número 4. Is being bought. Professor, e esse bought ele não vai alterar nunca? Não. Por quê? Porque na voz passiva, o verbo principal sempre vai estar no PPP. Particípio passado do verbo principal. Não altera. Não tem jeito, ele não muda. Vai ser assim para sempre. Sempre, sempre, sempre. Para todo sempre. Não muda. E por fim, vamos lá para o nosso número 5, né, gente? Passado contínuo. Professor, como é que eu sei que é contínuo? Porque o verbo está com ing. Como é que eu sei que é passado? Porque o verbo to be está no passado. Então a dica é essa, galera. Vai analisar o teu tempo verbal, vai de trás para frente. Pega o último verbo. Tá em ing? Tá, então é contínuo. Não tá em ing, tá em PPP, participo passado, do verbo principal, é tempo perfeito. Só tem um verbo, tempo simples. Simples assim. Já no nosso caso aqui da número 5, eu tenho tempo contínuo, e quem vem antes é quem vai me dizer se é presente, passado ou futuro. O nosso exemplo é o verbo to be no passado. Então eu vou jogar lá para a voz passiva com mais um verbo to be. Vai ter, então, o verbo to be no passado,
was, vai ter o verbo to be com o ing, verbo to be contínuo, e o meu verbo principal vai estar no PPP, como exemplo de todos os nossos verbos principais na voz passiva. Então, aqui nós fechamos o nosso ponto de número 5. Beleza, gente? Vamos ver se tem mais alguma atividade? Olha só. Essa daqui, a nossa número 4, é a que vai ficar para casa, tá bom, gente? Essa daqui é a que vai ficar para casa. Essa é a atividadezinha que vocês vão responder. Temos aí mais uma vez uma frase. Converta. Costuma aparecer assim, gente. Questões de prova costuma aparecer assim. Ou nesse estilo aqui, ou no estilo da primeira questão que a gente fez. Você lembra? Como foi que a gente fez na primeira? Na primeira, a gente incluiu as características, os usos, para que serve a voz passiva. Então, aqui eu tenho a frase e eu quero que você converta da voz ativa para a voz passiva. Fica aí como atividade para casa. Belezinha, gente? Pessoal, nosso tempo está se esgotando. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês nesta manhã de sábado. E eu espero encontrar vocês em alguma outra oportunidade que nós tivermos. Então é isso. Um forte abraço e até a próxima. Bye, bye. See you.